Boa tarde, estamos novamente para dar início ao nosso estudo, aos comentários da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós, analisando o tema Jesus e Atualidade, aliás, o livro Jesus e Atualidade, abordaremos o tema Jesus e Honra, que é um dos capítulos do livro. Vamos primeiramente fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Carta de Paulo, a passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Separamos um parágrafo. Não te furtes à lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Não te espantes assim, à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Então, vamos aqui fazer algumas observações para aprofundarmos um pouco esse texto muito importante que Emmanuel nos traz. Quando ele diz aqui, não te furtes à lavoura do bem, não encontres desculpas, te omitindo da realização e vivência do bem que podes fazer. Há pretexto, ou utilizando de justificativa, de ainda estares sob a influência do mal, de ainda seres um espírito atrasado, que não tem devidamente as habilidades na vivência do bem que a tua consciência já assinala. Não. E por isso Emmanuel acrescenta: não te espantes assim, à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Mesmo estando agora nos nutrindo do alimento de maior qualidade do Evangelho do Cristo, e que a luz da doutrina espírita possibilita-nos uma renovação íntima profunda, mesmo assim, afloram do nosso inconsciente tendências e determinadas características conflitivas com as disposições de fazer o bem que já estamos nutrindo a partir do Evangelho do Cristo. Então, esses conflitos continuarão e não deverão ser obstáculos à ação do bem que podemos realizar no dia de hoje. Por isso, Emmanuel sinteticamente define a atitude que resolve toda a questão. Segue a luz e acertarás o caminho. Segue a luz aqui, podemos compreender como direciona a tua vontade e os teus objetivos sob a luz do Evangelho do Cristo. Em atitudes e ações que não haja de maneira nenhuma necessidade da obscuridade, mas sim das ações em harmonia com as leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor, e que, dessa forma, nós estaremos acertando o caminho. Estaremos vivenciando o melhor possível perante os atuais patamares de conquistas evolutivas que já tenhamos alcançado. Então, é esse o breve comentário para introduzir o nosso tema Jesus e honra. Jesus pôde penetrar nas leis fundamentais da vida que conduzem os homens, estabelecendo em palavras e atos os roteiros seguros para o equilíbrio fisiopsíquico de todos. É um dos primeiros parágrafos desse capítulo
que nós estaremos analisando nessa tarde. Jesus em honra. Quando Joana nos lembra de que Jesus, projetando a verdade, não esmagava com a sua natural superioridade, não absolvendo cada individualidade que permanecia mais independente. É uma reflexão que nós somos levados a ter de que, perante as possibilidades que nós temos, na realização das atividades nobres, daquilo que a nossa consciência já assinala como certo, façamos, preservando as possibilidades e as individualidades de cada um, que respondem de acordo com as conquistas que já efetivaram. Por isso, mais adiante, Joana diz: aqueles que se lhe afeiçoavam encontravam paz e, por essa razão, optavam livremente por segui-lo. O grande exemplo que também nós temos nesse conteúdo é o maior médium do século, Francisco Cândido Xavier, que sempre afirmava de que a ele cumpria fazer o bem que pudesse e dar o direito a cada um ser o que cada um é, sem estabelecer parâmetros nas suas atitudes com as dos outros e nem efetivando julgamentos, muito menos condenatórios, das atitudes e comportamentos alheios. É dirigir a atenção àquilo que a nossa consciência assinala como certo e que podemos realizar. E deixar e compreender que cada um dará conta de si mesmo perante as leis divinas. As parábolas que lhe guardam as instruções vivas continuam adequadas para os problemas odiernos, possuindo sentido harmônico e orientação capazes de serem aplicadas em qualquer conflito da época. Aliás, sem conflito de época, lugar e pessoa. Ou seja, a essência das parábolas do Cristo traduzem uma universalidade e atemporalidade para todas as épocas da humanidade, perfeitamente aplicáveis nos dias que estamos vivendo. Então, e que guardam, como Joana já assinalava antes, adequação aos problemas modernos, aos problemas atuais, possuindo sentido harmônico, encaixando-se diante de situações e problemas que ainda alcançam o homem na atualidade. O homem moderno prossegue, de certo modo, com as mesmas aspirações e necessidades dos seus antepassados, ressalvadas algumas conquistas logradas através dos tempos. Então, aqui Joana vem a acentuar o que ela houvera dito no parágrafo anterior. O homem atual, o homem moderno, ainda está envolvido em objetivos e aspirações e necessidades, em essência, semelhantes a que tinha no passado. Ressalvadas conquistas logradas através do tempo, ou seja, claro, sobretudo conquistas na área intelectual, mas em termos de sentimento, em termos interiores, o homem
ainda traz para o presente a essência das aspirações e necessidades que tinham desde antes da época do Cristo. Para conseguir a liberdade interior e a emancipação, necessita da luz do conhecimento e da coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. Interessante aqui refletirmos, né? Para conseguir a liberdade interior, porque esse é o grande alvo de cada um de nós. Libertar-se do jugo da ilusão da matéria, do materialismo que cada vez mais intensifica através agora dos meios de comunicação em massa, para desfocar o homem dos seus objetivos mais importantes, a paz interior, o entendimento sobre os verdadeiros objetivos da vida, daquilo que nos prende à realidade atual, face às experiências e conquistas que trazemos do passado. Então, esse homem necessita da luz do conhecimento e da coragem. A luz do conhecimento, em essência, aquela que recebemos através da revelação espírita, que agora contextualizamos na psicologia de Joana de Ângeles, para nos habilitar ao enfrentamento corajoso com as ilusões do materialismo que permeia o psiquismo do homem há diversas encarnações, e mais intensamente nos dias atuais, para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. Em essência, os objetivos que perseguimos, que buscamos, são aqueles associados às profundas necessidades da nossa alma, do nosso espírito, que precisa do alimento que lhe fortifique, o alimento que vem através da compreensão da sua verdadeira natureza, a natureza espiritual. Saber o que pretende da vida e como consegui-lo, eis o processo parto de amadurecimento pessoal, rompendo com as suas próprias raízes, os atavismos que lhe procedem do passado espiritual. Eis aí a grande razão das nossas lutas, do esforço para vencermos os conflitos interiores que emergem do nosso inconsciente, do nosso mundo de sombras, chocando-se com as disposições novas a que o Evangelho do Cristo nos propõe e que nos identificamos, mas ao mesmo tempo percebendo entraves e conflitos interiores. A razão deles, nas raízes dos atavismos que trazemos, da herança hereditária em termos psicológicos, estabelecida em vícios e hábitos, que se chocam com a compreensão nova que temos à luz do Evangelho do Cristo na nossa atual experiência encarnatória. Então, esse entendimento nós estamos tendo agora, principalmente, em detalhes, pelo estudo das obras de Joana de Ângeles, da psicologia espírita, que trata reiteradas vezes da identificação e da compreensão do mundo de sombras
que jaz em nosso íntimo e dos meios eficazes de como transcendê-lo, redefini-lo, torná-lo elemento propulsor das conquistas morais e espirituais a que somos chamados no presente. É esse o objetivo maior. Essa a honra associada ao Evangelho do Cristo, que devemos nos esforçar ao máximo por defendê-la, vivenciando-la. Tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas passadistas e acomodadas, é a força do teu empreendimento. Então, é importante aqui refletirmos. Tua decisão para a felicidade. Será que, de fato, estamos decididos a ser felizes à luz da doutrina espírita? Não é a felicidade da ilusão da posse, da satisfação dos sentidos físicos? Não é a felicidade ilusória do mundo materialista. É a felicidade interior, da conquista do nosso espírito, do despertar do nosso self. Estamos decididos por isso? Porque haverá necessidade decorrente de rompermos as estruturas passadistas e acomodadas. As estruturas passadistas e acomodadas são aquelas às quais nos viciamos quando entendíamos a vida sob o prisma do materialismo e tentávamos, através de situações e de conquistas materiais passageiras, nos acomodarmos nas suas conquistas para, com pouco tempo, percebermos-nos entediados ou frustrados pela realidade da vida, que de uma maneira ou de outra fomos forçados a abandonar através do processo da desencarnação. Então não é essa felicidade. A decisão da felicidade que Joana aqui se refere é aquela proveniente da nova compreensão da vida com que estamos nos nutrindo e que não se satisfaz com pouco, mas não é com pouco em termos transitórios, mas em termos espirituais. Porque as aspirações que agora nós somos chamados a ter é aquela que Jesus já havia assinalado. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não há mais uma medida puramente humana a respeito disso. Entra em ti mesmo e ausculta, ouve profundamente a consciência, o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti e como conquistar. Então é necessário o trabalho da reflexão, da meditação, do autoencontro, de estarmos atentos a ouvir a nossa consciência, que sempre nos alerta, nos adverte, desde que estejamos atentos à sua realidade. A inspiração que vem do alto, da ajuda de nossos espíritos guias e protetores. A tua consciência, o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti e como conquistar.
Por quê, meus amigos? Para a grande maioria das pessoas que vivem sob a fantasia e a ilusão da matéria, elas, na verdade, não sabem nem o que querem. Porque, mergulhados na ilusão, acreditando que a vida começa no berço e termina no túmulo, o próprio envelhecimento celular, através dos anos, quando se tem a bênção de uma vida mais elastecida, traz profundas limitações. Estabelece a emersão de doenças que surgem, limitando movimentos, limitando a utilização dos sentidos físicos, como antes eram feitos na nossa juventude. Então é preciso superar todos esses condicionamentos que, ao longo de diversas encarnações, a projeção do entendimento que o materialismo nos envolvia e escravizava, é chegado o momento de ser rompido, de ser superado, passando a perceber o que é melhor para nós e como devemos conquistá-lo. A honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus é o desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva para que sigas plenamente. Após isto, não serás mais o mesmo. Então, quando Joana aqui se refere à honra de encontrar um guia interno que te orienta na vida de Jesus, é uma referência ao fato de, claro, todos nós temos um anjo guardião, um espírito protetor, um espírito superior. Mas a maioria de nós, antes de estabelecermos um compromisso firme e constante com o bem, com o Evangelho do Cristo, impedíamos e bloqueávamos o acesso que podíamos ter à orientação desse guia interno. Agora, na medida em que ampliamos a compreensão sobre as leis da vida, sobre os objetivos da nossa encarnação, e nos esforçamos na vivência do bem, aí nós estabelecemos as possibilidades ideais a esse encontro benéfico, bem aproveitado com o nosso guia interno, que nos orienta nos fundamentos da vida de Jesus, e é o desalgemar-se, é o libertar-se, é o quebrar das correntes de tudo quanto antes nos constituía retentiva, prisão. A prisão que o bloqueio que a nossa mente e a nossa consciência tinha pelo estreitamento que a percepção da vida em termos materiais nos forçava a ter, para que agora sigamos plenamente. E após isso, jamais poderemos ser mais o mesmo aqui que Joana coloca, aquele que antes não nutria a identificação com os objetivos maiores da vida e que fica preso, retidos, esse sim, ao passado, que agora é objeto de transcendência e de superação por cada um de nós.
A consciência do dever se manifestará a ti na honra de seguir os padrões de respeito a todos e a tudo, porém, de liberdade total, sob a liderança de Jesus. Aqui nós podemos lembrar aquela referência preciosa do apóstolo Paulo, quando ele se colocava como prisioneiro do Cristo, que significava, de forma plena, ampla e completa, a libertação do jugo da matéria, das ilusões dos sentidos físicos. Mas voltando aqui ao início desse último parágrafo que iremos analisar no nosso estudo, essa tarde. A consciência do dever se manifestará a ti, na honra de seguir os padrões de respeito a todos e a tudo. Aqui é importante refletirmos no seguinte aspecto. Quando Joana aqui coloca a honra de seguir os padrões do respeito, é para nos lembrar que, face à iluminação que já recebemos em nossa consciência, nós somos chamados a fazer o bem na exata compreensão da importância e do prazer de realizar esse bem. Não é mais por estarmos subjugados a uma lei. Não. Agora nós somos chamados a vivenciar o bem por honra, por conquista, por consciência desperta, e seguir os padrões de respeito a todos e a tudo, porém, de liberdade total, sob a liderança de Jesus. É claro que, à medida em que essa identificação vai se planificando com os postulados do Evangelho do Cristo, mais nos sentiremos livres e vivenciando de forma honrosa todas as possibilidades de vivência aos ensinos de Jesus, a felicidade de estarmos com a consciência de dever cumprido, sob o amparo, a proteção das leis divinas. Então, aqui nós encerramos o estudo dessa tarde, agradecido a todos que nos acompanharam ou venham a nos acompanhar. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa tarde.